Olá pessoal, meu nome é Lenilton Cassiano e neste vídeo vou começar a falar sobre um assunto que todo concurseiro gosta, a aprovação. E para iniciar uma série de entrevistas com pessoas aprovadas, eu convidei Maiara Carla. Ela foi aprovada no Superior Tribunal Militar, STM, cargo de técnico judiciário. Maiara, conta para a gente aí como foi essa aprovação, em que local você ficou lotada. Oi, Lenilton, boa noite. Obrigada pelo convite. Então, eu passei para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Estou lotada aqui na segunda circunscrição da Justiça Militar, em São Paulo, mais especificamente na diretoria do Foro. A gente fez esse concurso ano passado, né? E dia 1º de junho, nunca vou esquecer essa data, e eu tomei posse esse ano, dia 26 de março. E ainda tô, né, me adaptando. Estou muito feliz. Adaptando. Você deve imaginar como é que Eu está o sei, coração. imagino. Sair do Nordeste para ir para o Sudeste tem que se adaptar mesmo. Então, Mayara, tem uma pergunta que todo concurseiro gosta de fazer, né? Eu já recebi essa pergunta também, eu acho que você já recebeu. Por que tu começou a estudar para concurso? Né? Porque sempre dá aquele start, né? O que te fez estudar para concurso? Véi, o que me fez começar a estudar para concurso foi dinheiro. Eu Certo. trabalhava muito e recebia pouco. Me esforçava muito. Eu passei quase 4 anos em uma empresa que eu dava tudo de mim e não via, sabe, não via reconhecimento que a gente quer. Então eu imaginei o seguinte: para que eu consiga ganhar minimamente o que eu imagino que eu deveria ganhar, com o esforço que eu tenho, para que dependa só de mim, vai ter que ser concurso. Porque eu trabalhava muito, dava tudo de mim, ficava esperando aquela promoção que nunca vinha, e aí, para que dependesse só de mim, só estudando mesmo. Então, foi aí que deu o start. E é impressionante que a maioria dos concurseiros vem da iniciativa privada e vê que realmente a iniciativa privada ela é bem cruel, né? Eu mesmo falo por mim que eu já fui demitido 2 vezes também, então é complicado. E, Lenilson, não era ruim, assim, o trabalho. Na verdade, eu me dava muito bem com o pessoal e tal, mas é porque, assim, a gente espera, né, um reconhecimento financeiro que demora muito a vir, tipo, já para o esforço que eu tinha já estava, sabe, já estava no limite. Então, eu pensei, não, tem que ser tem que ser estudando, que já era uma coisa que eu já fazia há muito tempo, que era estudar, né? Passei muito tempo estudando na minha vida. Fiz graduação, fiz um tempo de mestrado, embora não tenha conseguido concluir a dissertação, mas era uma coisa que eu sabia fazer, que era estudar, e eu tinha deixado de lado porque eu precisava ganhar minha vida, né? E aí, enfim, é isso. Certo. E a tua preparação, como é que ela se deu? Porque tem gente que gosta de estudar mais por PDF, tem gente que gosta de estudar mais por videoaula. Como é que aconteceu a tua preparação? Tu fez curso presencial, cursinho online? Olha, eu me dou muito melhor com videoaulas. Dependia muito, assim, do assunto, da disciplina, mas eu aprendo mais com videoaula porque eu aprendo muito ouvindo. Então, tipo, por exemplo, chegou uma fase que eu estava lavando a louça, estava passando a videoaula e eu estava ouvindo a aula. Eu estava tomando banho, a caixa de som ligada com a aula passando, porque eu aprendo muito mais ouvindo, entendeu? Mas eu também vi muito PDF, né? Até para resolver. Eu gostava de fazer as questões resolvidas que tem no final dos PDFs. Aí tem as questões que são resolvidas. Então, eu Sim. fazia muito isso. Fazia a questão e depois olhava lá se eu tinha acertado e qual era a resolução. Mas, assim, majoritariamente videoaula. E quantas matérias por dia tu costumava pegar, mais ou menos? Tu tinha essa quantitativa ou como era que tu fazia? Olha, eu não tinha muito essa coisa muito certinha, sabe? De tantas matérias por dia ou tantas horas por dia. Eu gostava de ir no fluxo. Tipo, por exemplo, eu vi um assunto todo de direito administrativo, por exemplo, resolvi as questões que eu tinha para resolver, cansava de direito administrativo e ia para outro. As minhas metas eram mais por assunto. Eu fazia um cronogramazinho assim, tipo, eu preciso ver agentes públicos hoje e preciso ver isso e isso. Ia lá e fazia.
não tinha muito uma coisa certinha de quantas matérias vou estudar, eu tinha metas. Eu precisava cumprir aquele assunto. Às vezes eu fazia só uma disciplina por dia, mas passava muito tempo nela. Porque, assim, a preparação, você concurseiro, você sabe, cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua forma de estudar. E para mim não funcionava isso de eu preciso estudar 2 horas de tal disciplina, mais 2 horas de tal. Para mim nunca funcionou dessa forma. Sempre foi mais por metas de assuntos mesmo. Eu preciso concluir aquele assunto, e tal dia eu preciso concluir aquele, e assim eu ia. Certo. Então, nesse caso, tu também não contava essa questão de horas líquidas, que o pessoal costuma, não, eu estudei tantas horas líquidas, fiz tantas questões no dia. Não. Questões, então. As minhas aprovações começaram a vir a partir do momento que eu passei a resolver muitas questões. Eu fiquei viciada em responder questões. A verdade é essa. Tipo, tinha dia que eu respondia coisa de 300 questões, 400 questões, que era verdadeiro ou falso do Sebrasp, era rapidinho. Eu passava ali, parecia um joguinho, sabe? Eu ficava nessa, e aí ficava anotando as questões que eu tinha errado, e depois ia lá e refazia as questões que eu tinha errado. Então, eu perdia, não, eu ganhava muito tempo com questões. Foi uma mudança de chave, na verdade, quando eu passei a resolver muitas questões. Mas eu, tipo, não contava horas líquidas. Não, se eu tinha tempo, eu fiquei bem assim, se eu tinha tempo para estudar, eu estava estudando. Sabe? Quando teve um tempo que eu estava estudando e trabalhando. Então, eu pegava no trabalho de 8 às 5h30. Eu chegava em casa mais ou menos umas 6h30, aí tomava banho, jantava, aí começava a estudar. 8 horas mais ou menos. Tinha dia que eu parava de 11, tinha dia que eu ia para 2 horas da manhã. Tinha dia que eu estudava meia horinha. A diferença é ser constante, sabe? Mesmo que seja meia horinha, mas eu precisava estudar um pouquinho cada dia. Mas nunca foi aquela coisa contada. Hoje eu estudei 3 horas. Estudei... Não. Certo. E partindo para outro ponto, que é um ponto importantíssimo também, a questão das revisões. Como é que tu fazia as revisões? Tu utilizava... Ultimamente não, né? Recentemente o pessoal está utilizando muito flashcards, essas coisas, né? O pessoal anota e tal. Como é que tu fazia as tuas revisões? Não me dei com flashcards. Eu tentei. Eu não consegui. As minhas revisões eram com questões. Foi quando eu disse para você que foi a mudança de chave. Eu revisava por questões. Eu fazia muitas questões, tipo, repetidas. Então, meio que já sabia. Eu resolvia, por exemplo, sei lá, hoje eu resolvi 100 questões e depois eu resolvi as mesmas 100 questões. Então, o assunto ele ficou fixo na minha cabeça na revisão por questões. Mas também eu gostava de ler nos PDFs, sempre tem os resumos, né? No final do PDF tem os resumos. Então, eu sempre dava uma passada nos resumos também e questões. Certo. Teve algum momento que tu pensou assim em desistir ou foi o fluxo, foi seguindo? Cara, o concurseiro que falar para mim que não pensou em desistir está sendo concurseiro errado. Com certeza eu pensei em desistir algumas vezes. Assim, principalmente quando vem as reprovações. Eu tive uma dor muito grande. Eu fiz o concurso de assistente de administração da UFPB o ano passado. Eu acho que foi a última prova que eu fiz antes da prova do STM. E eu fiquei assim por uma questão. Uma questão eu não fiquei no CR, né? No caso. Eu nem no CR eu fiquei. Mas se eu tivesse acertado mais uma questão, eu tinha ficado no CR. E eu me preparei para aquele concurso. E aquilo foi uma dor muito grande para mim. Muito grande. E ali foi um momento que eu pensei em desistir. Tipo assim, velho, não tem como não. Estudei pra caramba aqui. Não vai dar para mim, não. Mas aí, logo depois dessa prova, veio o resultado de um concurso que eu tinha feito, que foi o da PB Saúde, para assistente administrativo. E aí, aquilo parece que foi tipo um sopro de vida, sabe? Tipo assim, caramba, velho, tu consegue. Se tu estudar, se tu continuar focada, tu vai conseguir. Já tá batendo na trave, já tem uma aprovação. Que não era o que eu queria, né? A gente faz esses concursos de nível médio, assim, assistente administrativo, que a gente usa isso como escada. Eu queria tribunal.
Mas eu confesso que para mim não tinha isso, técnico ou analista. Eu queria tribunal. Técnico, para mim, acabou sendo mais fácil, porque eu não tava querendo focar em dissertativa, né? Em prova descritiva, enfim. E aí, quando eu vi a aprovação da PB Saúde, que eu tinha aquela coisa certa, né? Na minha cabeça, a PB Saúde ia chamar muito rápido, aí eu botei o pau para estudar. Aí eu não quis nem ir atrás de emprego, eu não queria fazer mais nada na minha vida. Realmente foi um sopro de esperança, assim, de tipo, caramba, menina, tu consegue, estuda que dá certo. E assim foi. Foi de desistir, porque eu ia desistir ali, depois da prova da UFPB, para querer estudar muito para passar no STM, e foi uma prova depois, que eu fiz a prova da UFPB, e a outra prova que eu fiz foi a do STM. Agora, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu me dediquei bastante. Bastante. Para conseguir o resultado que você obteve, realmente, porque foi um concurso bastante concorrido, né? Concurso de tribunal é muito concorrido. E lá, vamos lá, no dia da prova, como é que tu fez? Tu tem alguma superstição? Tu tem alguma estratégia que tu faz na hora de fazer as questões? Eu vou contra todo mundo, né? Todo mundo, assim, fala assim, ai, no dia da prova eu não faço nada, no dia da prova eu vou ficar relaxando. Nada disso, eu nem consegui nem dormir direito no dia da prova. A prova foi de tarde, né? Foi de 1 hora, 2 horas da tarde, foi um negócio assim. E eu acordei 8 horas da manhã e comecei a ler o Código de Ética da Justiça Militar, que eu não tinha nem dado uma olhada. E foi tão bom, que caiu bem umas 3 ou 4 questões. Aí, fica a dica, viu, gente? Fica a dica. Se você acha que não deve estudar no dia, no meu caso, deu certo. Mas, assim, não foram todas. Nessa, em específico, a sensação que eu tinha era que eu deveria aproveitar todos os minutos que eu tinha para estudar. Era a prova da minha vida, não só era como foi. Beleza. E quando saiu o resultado, em alegria, como é que foi? Tu tava onde? Tu é daquelas que fica olhando o dom de madrugada, saiu o resultado, ou tu tem mais um pouco de calma assim? Quando eu vi o resultado... Não, peraí, vamos lá. Eu vi que saiu o resultado no grupo. Sempre tem o grupo de aprovados, né? Sempre tem. Sempre tem o grupo de aprovados. E o pessoal... Aí tem a galera que fica, né? Lá atualizando o site toda hora. E aí foi, da madrugada, alguém viu, alguém jogou no grupo e automaticamente eu fui lá e abri. E eu não quis nem acreditar, na verdade. Parecia que eu estava sonhando. Quando eu olhei assim, digo, caramba, eu estou bem pertinho, o meu sonho está logo ali. E eu fiquei assim, sem acreditar por muito tempo, na verdade, que aquilo estava acontecendo e tal. Chorei horrores, liguei para minha mãe, e aquela coisa todinha, né? Mas até o momento que eu tomei posse, ainda parecia um sonho. E o que mudou da Maiara que estava na iniciativa privada com aquele sonho ainda de ser servidora do tribunal e da Maiara hoje? Aí eu tenho muito mais confiança em mim, sabe? Tipo assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, sabe? Que eu botei na minha cabeça que ia conseguir, eu fui lá e consegui. É luta. Todo mundo, quem é concurseiro sabe. A gente abdica de muita coisa, mas é orgulho mesmo, eu acho que a palavra é essa. Eu sinto orgulho por não ter desistido, por ter buscado, por ter conseguido, por estar aqui agora usufruindo de tudo isso. E é só o começo, né? Se Deus quiser. E para quem está começando, Maiara, o que você diria agora ao pessoal que está começando? E tem gente que já começa e já quer tentar desistir. O que você falaria para essa pessoa? Só começa. É só o que eu tenho a dizer. Começa com o que você tem. Se é com aula no YouTube, vai com aula no YouTube. Se é com PDF de graça que você acha
só começa. O importante é você dar o pontapé inicial e acreditar. Eu acho que é muito importante que você acredite em você mesmo e que aquilo vai dar certo. Você colocando toda a sua dedicação, toda a sua força, não tem como dar errado. Só não passa quem não estuda. E a dica é essa. Começa. Agora, claro, tem outras dicas. É bom você ter um cursinho, né? Pega um cursinho ali, porque você não vai perder tempo procurando material. Professores qualificados, material de primeira, sabe? Então, a dica é comece, mas se você puder ter um cursinho ali para dar um direcionamento e já ter um material mais filtrado, pode investir. É investimento, não é gasto. É investimento. Beleza. Mayara, mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pela aprovação, tá? Espero que, se você vai continuar a estudar ainda, não sei, né? Mas espero que depois dessa venham outras e tantas outras. Eu sei que você já está muito feliz aí também. E parabéns mais uma vez, tá? Ai, obrigada, Lenilton.